O Incrível Mundo de Gumball é um dos poucos desenhos antigos que genuinamente tiram uma risada quando você vai assistir hoje em dia, sendo uma das séries que melhor envelheceu com o tempo. Entretanto, assim como os melhores desenhos da história, tem alguns episódios que, seja por uma mensagem confusa, seja por descaracterização de personagem ou só por serem sem graça, que recebem um certo ódio do fandom de Incrível Mundo de Gumball. Por isso, hoje eu vou analisar as críticas das pessoas sobre eles e dar um voto pra decidir se esses episódios são realmente tão ruins quanto as pessoas falam. A Namorada. Esse é provavelmente o episódio mais odiado de O Incrível Mundo de Gumball. O que acontece aqui é que a Jamie, uma das pessoas mais brutas da série, faz o que faz de melhor e começa a agir mal com todo mundo. O Alan, vendo isso, dá a ideia dela achar um namorado, e o resto do episódio é sobre ela perdendo Darwin em uma relação e torturando ele aos montes, fazendo coisas horríveis enquanto ele está naquela relação. Pra piorar, quando Darwin decide falar que a Jamie estava fazendo coisas ruins, ele se ferra todo no final e é muito machucado. A mensagem desse episódio é bem mal expressada, dando a entender que quando você está em uma relação tóxica, o melhor a se fazer é ficar quieto e deixar que ela acabe sozinho, quando isso definitivamente não deveria ser uma coisa. Apesar de tudo isso, achei importante dizer que os produtores claramente apenas se expressaram mal nesse episódio. Assistindo o episódio pela segunda vez, você nota que a verdadeira mensagem do episódio deveria ser algo como: ei, não seja babaca, e não force o amor, ele deve acontecer naturalmente. Mas depois da Jamie começar a agir como a pior pessoa do episódio todo e não receber nenhuma punição por isso, você não dá a verdadeira atenção que ela merecia quando ela percebe que estava errado no final, porque isso parece uma espécie de piada meta sem graça. Fora isso, eu tenho que dizer que esse episódio, diferente de muitos outros episódios dessa lista, tem até que momentos bem engraçados que Gumball faz de melhor, como o Ricardo tendo uma sequência bem hilária quando ele descobre que o Darwin estava namorando. Honestamente, eu acho que esse episódio teria passado bem mais facilmente pelos fãs de O Incrível Mundo de Gumball se ele fosse um episódio da primeira temporada ou da segunda, mas caramba, ele literalmente da quarta temporada do show, um dos momentos em que o desenho mais estava bem nas lições. Então, dando um veredito final, eu diria que esse episódio é sim ruim, como as pessoas dizem. Mas agora, se esse episódio é estranhamente recente, eu tenho um convidado especial para falar de um episódio que vem literalmente do novo desenho de O Incrível Mundo de Gumball: A Inquisição. O último episódio de Incrível Mundo de Gumball não foi apenas decepcionante, mas também depressivo. Essas fortes palavras foram ditas por um usuário do Reddit logo após o final da sexta temporada de Incrível Mundo de Gumball. E se você for olhar o comentário hoje, muitas pessoas concordam dizendo que foi triste ver a maneira que a série acabou. Mas de onde será que vem essas reclamações? Bem, eu assisti o episódio, sendo bem honesto, eu até que achei ele bem divertido até certo ponto. É um episódio com piadas engraçadas, momentos divertidos, toda a ideia do Rob querer transformar a escola em algo genérico funciona bem pra caramba, mas o motivo dele ser odiado é até que bem óbvio. O episódio acaba em um cliffhanger, e não apenas em um cliffhanger ruim, um cliffhanger que os produtores ficaram tão perdidos que basicamente tiveram que fazer um retcon na nova série. Mas falando sobre The Inquisition, esse é o episódio que o superintendente de Elmore decide basicamente por fim na escola, e transformando assim todos os alunos em algo genérico a partir daqui. O episódio começa a ficar meio perdido pra mim, porque ele é bem rushado. Isso é algo que eu noto constantemente em episódios de 11 minutos, porque é difícil você contar uma história boa nesse tempo, e é sempre um desafio fazer séries se adaptarem a essa medida. Gumball aqui não conseguiu e teve que fazer um rush gigantesco no final, apressando o plot twist do episódio, onde descobrimos que todo esse tempo era o Rob que estava fazendo aquilo, dizendo que ele estava agindo pelo bem e que precisava salvar Elmore. Tudo isso pra no fim a Tina bater nele e ele cair no Void e a série acabar em um cliffhanger. A ideia ali era bem óbvia. Gumball iria lançar um filme anos depois e encerraria de uma vez por todas essa série tão linda. A questão é que coisas acabaram acontecendo nesse tempo, entre elas muitas mudanças na Warner, e até hoje esse filme nunca lançou. Nesse tempo nós tivemos o lançamento de O Maravilhosamente Estranho Mundo de Gumball, a nova série do desenho, e vendo que eles não tinham para onde ir, os escritores decidiram fazer um episódio para basicamente dar um retcon desse final da série, resolvendo o plot hole com o Rob assumindo o papel do cara da loja incrível e ele se aposentando. Pra ser algo que foi tratado como o evento principal da série, isso é bem decepcionante. Apesar disso, eu ainda gosto levemente daquele episódio. Ele é frustrante, eu entendo de onde vem o ódio por ele, mas eu dou uma leve colher de chá aqui. É um dos episódios que dão gosto a mais para a série. Mas agora, está na hora de irmos para um episódio que todo mundo gosta e eu odeio por completo:
Os pais. Meus amigos. Essa é provavelmente minha opinião mais controversa de Incrível Mundo de Gumball. Se você perguntar para os fãs da série, é provável que você ouça mais vezes que Os Pais está mais perto de ser um dos melhores episódios do desenho do que um episódio ruim. Mas eu simplesmente não consigo engolir o episódio da mesma maneira. Algumas coisas nesse episódio me incomodam profundamente e eu preciso falar delas. Em resumo, esse é o episódio em que Nicole encontra seus pais depois de muito tempo. Como vemos em As Escolhas, seus pais eram pessoas controversas, vamos dizer assim. Basicamente, obrigando a Nicole a ser perfeita e criticando qualquer mínima vez que ela não acertasse tudo nos testes. Tanto que vemos que ela seria uma pessoa insuportável sem seus pais e até hoje sofre de traumas por causa deles. De qualquer forma, aqui o Gumball convida seus avós para passar um tempo na sua casa, mas o clima acaba ficando hostil rápido, cheio de xingamentos. Basicamente, eles entram em discussão e a Nicole fala como eles colocavam expectativas bizarras nela. O que sabe, é verdade, a ponto deles colocarem o primeiro nome da Nicole de doutora. Mesmo em tom de piada, esse episódio também fala como eles deram sangue a mais para Nicole, porque não queriam que ela aceitasse sangue bem menos. Acho muito triste, porque você realmente vê que a Nicole está muito emotiva respondendo. Ela se sente mal depois de tudo que aconteceu, enquanto as respostas dos seus pais para equivaler às babaquices que a Nicole fez são coisas bem bobas, como no momento que ela desenhou um sinal negativo para sua mãe no jardim de infância. Mas mesmo com a Nicole estando claramente certa, o episódio por algum motivo trata o erro de seus pais como equivalentes, basicamente falando que os dois lados erraram. Então eles deveriam fazer as pazes e virarem pessoas melhores em uma música muito estranha. Mas isso só não funciona porque o episódio não te dá um motivo para acreditar na melhora dos pais da Nicole. E melhor ainda, a Nicole é tratada como errada no episódio por na verdade ser a vítima de toda essa situação. Eu sei que brigar com os próprios pais é algo ruim, mas em uma situação que são literalmente pais abusivos, era o melhor a se fazer. Eu realmente não entendo porque as pessoas gostam tanto desse episódio, por isso eu vim aqui e pergunto a vocês, o que vocês acham desse episódio? Comenta abaixo pra eu saber. O mais preguiçoso. Assistir esse episódio hoje em dia é definitivamente uma experiência completamente diferente. Eu juro que fiquei surpreso quando vi a quantidade de pessoas que odiaram esse episódio e reassistindo hoje em dia, caramba, o episódio realmente te dá motivo pra isso. Isso acontece por duas razões principais. Uma delas é que a primeira temporada de Incrível Mundo de Gumball tem muitos personagens que estão diferentes de como eles acabaram no desenho. Isso é comum porque na maioria dos desenhos os personagens acabam evoluindo de um jeito ou de outro. Entretanto, como Gumball é uma série majoritariamente de comédia, vocês não sentem os personagens amadurecendo totalmente, fazendo os personagens parecerem deslocados em algum momento. O Ricardo é o melhor exemplo disso. O amável coelho que ele se transformaria nas temporadas futuras é um personagem totalmente diferente do coelho burro e preguiçoso que ele é agora, fazendo o personagem dele parecer só forçado em alguns momentos. Esse episódio mesmo é só sobre ele sendo a pessoa mais forçada possível, e eu entendo o quanto isso pode desagradar alguns fãs mais longevos da série. Em Gumball, pessoalmente, eu não levo isso tão a sério justamente por ser uma série de comédia. Agora, o que realmente me incomoda aqui é como Gumball e Darwin destroem por completo a vida do Larry na metade do episódio. É sério, assistir essa cena hoje em dia é muito irritante justamente pelo que cada personagem se transformou. Apesar de tudo isso, acho que vale muito a pena dizer que Gumball naquela época era um desenho que pretendia ser algo diferente, querendo apenas ser algo engraçado para as crianças passarem um tempo, mas que possivelmente, ao perceberem o potencial do desenho como ele poderia ser engraçado para um público mais velho, ele foi sendo expandido aos poucos. Na própria primeira temporada mesmo, tem vários episódios que envelheceram muito bem e se tornaram lendários no desenho. Esse, por outro lado, não. Foi um episódio que definitivamente envelheceu mal e eu tenho pensamentos divididos sobre eles. As bundas. Esse pra mim é o pior episódio de O Incrível Mundo de Gumball. A Brian Spide, mano, você percebe que vai vir uma bomba, literalmente uma pedrada, quando o nome do episódio é As Bundas. E cara, sendo bem sincero, eu acho que eu nunca vi um título desses em nenhum desenho animado na minha vida. E quando eu li isso pela primeira vez, eu não acreditei. Parece que o Gumball quis forçar a barra e virar uma espécie de Jovens Titãs em ação, com piadas de bumbum vindo a 300 km por hora a cada milissegundo. E meio que esse episódio é isso, porque ele fala sobre como o diretor Brown tem uma bunda esquisita e tem vergonha de falar sobre ela, e por algum motivo o Gumball quer fazer um discurso sobre bundas, e tudo isso transiciona para uma mensagem esquisita de como encarar os seus medos e superar as inseguranças. Claro, mesmo com essa mensagem complexa de autoaceitação do diretor Brown, que sofria bullying por
por um ex-colega e no final ele aprende a não ligar pra isso quando o nosso gatinho azul faz um rap sobre balançar os Países Baixos. Mas pelo amor de Deus, cara, você tem infinitos jeitos de passar essa mensagem, sabe? Precisava realmente ser requebrando o popozão? E eu acho que não, porque Gumball já ensinou isso outras vezes de forma bem mais inteligentes e complexas, como no episódio A Casca, cara, com todo aquele arco da Penny, de autoaceitação, dela se descobrindo. Mas voltando ao tópico de episódios que acabaram com Gumball, The Butts é com certeza uma das experiências mais desconfortáveis que eu tive assistindo uma animação da Cartoon Network. E de verdade mesmo, sendo 100% sincero, Gumball sempre teve um humor bizarro, mas ele era inteligente. Ele tinha camadas, sacadas geniais e referências espertas. E esse episódio, meio que ele é só estranho por ser estranho. Parece aqueles episódios preguiçosos de Jovens Titãs em Ação, onde eles só jogam aleatoriedade na tela e piadas audiovisuais, esperando que seja engraçado. E um pequeno desabafo sincero aqui, cara. Eu amo o Incrível Mundo de Gumball. Eu realmente amo Gumball. É uma das minhas séries favoritas. E por isso que dói tanto ver um episódio desses. Ele não é ruim porque é estranho. Gumball sempre foi estranho. Ele é ruim porque é preguiçoso e sem criatividade real e apela ali pro choque barato. E se você ainda não viu esse episódio, talvez seja melhor assim. Porque, sério, a sua sanidade mental agradece. E por favor, cara, se você tá até aqui, deixa o like e se inscreve no canal do Otávio Kartni, mano. E se quiser passar a conhecer meu canal, o Cinespide, eu falo bastante de desenhos animados e de Gumball. Muito obrigado por conceder esse espaço, meu parceiro, rumo aos 100 mil inscritos aqui no canal do Kart. Mas bem, eu acho que por hoje foi isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Valeu, membros, por serem incríveis. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!